10 de dezembro de 2025. A mente. O olhar crítico. Como diferenciar pesquisa séria de pseudociência? Imagine por um instante que exista dentro de nós uma força tão antiga, tão profunda e tão poderosa que, ao longo da história, houve sociedades inteiras dedicadas a esconder esse potencial humano. Agora imagine que essa força continua viva, silenciosa, esperando para ser despertada. É sobre isso que vamos falar hoje. Neste episódio, recebemos Gregg Braden, 5 vezes autor best-seller do New York Times, pesquisador, cientista e uma das vozes mais influentes quando o assunto é potencial humano. E a pergunta que abre essa conversa é simples, mas explosiva. O que realmente estamos prestes a perder se deixarmos que a nossa própria humanidade seja substituída por tecnologia? Gregg afirma que o corpo humano é uma tecnologia avançada, suave, biológica, muito mais sofisticada do que qualquer máquina já criada. Nossas células funcionam como antenas, conectadas a um campo de informação que sustenta toda a existência. Mas quando nos desconectamos dessa natureza, ficamos vulneráveis ao medo, à manipulação e à perda da nossa própria essência. Hoje vamos explorar como traumas deixam marcas químicas no corpo e, mais importante, como liberá-las. Vamos falar sobre amor próprio, sobre a responsabilidade de expressar nossa divindade e sobre como transformar um passado de dor em liberdade emocional, abundância e paz interior. E aqui está a provocação que guia todo o episódio. Até 2030 estaremos despertos para nosso verdadeiro potencial ou seremos empurrados para uma sociedade de humanos híbridos afastados da criatividade, da empatia e da intuição? Prepare-se. Este episódio promete expandir sua visão sobre quem você é e sobre quem ainda pode se tornar. E se eu te dissesse que estamos caminhando para um momento da história em que cada detalhe da nossa vida, desde nossas emoções até o alimento que consumimos, pode virar apenas dados dentro de uma gigantesca inteligência artificial? Esse é o conceito da singularidade, um futuro em que todos nós nos tornamos representações digitais, conectados a um sistema que já está sendo construído. E a pergunta que abre este episódio é direta. O que significa ser humano em um mundo em que tenta nos transformar em códigos? Gregg Braden, pesquisador, escritor e profundo estudioso da consciência, afirma que esta é a hora mais decisiva da humanidade. Em seu livro Pure Human, ele defende que precisamos despertar orgulho, respeito e reverência pela nossa própria natureza. E para entender porquê, ele abre sua própria história, uma infância difícil, um lar abusivo, um ambiente onde buscar ajuda era visto como fraqueza. Mas mesmo assim, ele seguiu um compasso interno, uma intuição que dizia: não deixe que definam quem você é. Enquanto muitos ao seu redor se perderam nas drogas ou nas crenças limitantes, Gregg escolheu honrar o corpo, a mente e a vida. E hoje ele afirma: esse mesmo poder está dentro de cada um de nós. Neste episódio, vamos explorar como transformar dor em propósito, como acessar o potencial que ainda não sabemos usar e por que todos os grandes ciclos sociais, geológicos, econômicos e até cósmicos parecem convergir para um ponto crítico em 2030. Será que estamos prestes a perder nossa humanidade? Ou estamos a um passo de despertar aquilo que os antigos já sabiam? Prepare-se, a conversa começa agora, e ela pode mudar a forma como você vê o futuro, e como você vê a si mesmo. E se eu te dissesse que em 2030 não é apenas mais um ano do calendário, mas o ponto exato em que algumas das maiores instituições do planeta planejam remodelar a sociedade inteira? A ONU e o Fórum Econômico Mundial apontam o mesmo ano, com o mesmo objetivo, e isso por si só já deveria fazer você prestar atenção. A ONU apresenta seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
como metas nobres: erradicar a fome, garantir saúde global, proteger o planeta. Quem não gostaria disso? Mas quando você lê as entrelinhas, algo inquietante aparece. Um plano de reestruturação social profundo, centralizado, capaz de mudar a forma como famílias vivem, como governos funcionam e até como indivíduos se relacionam com sua própria liberdade. O Fórum Econômico Mundial, um grupo de pessoas não eleitas, CEOs, bilionários, reis, rainhas e políticos, compartilha a mesma visão. Desde 1971, eles se reúnem para discutir como o mundo deveria ser. Até aí tudo bem, mas a partir de 2019, suas agendas começaram a se alinhar perigosamente com os planos da ONU. E 2030 tornou-se um marco para a reconstrução total de estruturas econômicas, alimentares, tecnológicas e comportamentais. Um exemplo simples: segurança alimentar. Parece ótimo, porém, o que está no plano é financiar megacorporações agrícolas, sementes geneticamente modificadas, insetos artificiais, enquanto pequenos agricultores são expulsos do mapa. Por quê? Porque nós somos o prêmio. Somos nós, humanos, que temos algo que nenhuma máquina tem: a capacidade de transcender limites, aquilo que Greg chama de divindade humana, a habilidade única de ultrapassar barreiras impostas pela cultura, pela ciência ou pelo medo. Eles constroem tecnologias para controlar, mas esquecem de algo fundamental: nós somos uma tecnologia ainda maior. E nesta conversa, vamos revelar como ativar esse potencial, antes que 2030 chegue. E se eu te dissesse que o maior poder humano não está na força física, na inteligência ou na tecnologia, mas em algo muito mais profundo, e que silenciosamente estão tentando arrancar isso de você? O nome desse poder é divindade humana, a parte de nós que é intocável, ilimitada e eterna. É dali que nascem o amor, a empatia, a compaixão, o perdão e toda a capacidade real de cura. Mas aqui está o problema: quando alguém perde a conexão com sua própria divindade, torna-se vulnerável. Mais vulnerável ao medo, às narrativas alheias, às ideologias prontas, aos modelos que dizem como devemos viver. E hoje existe um movimento sutil, constante, para nos afastar dessa essência, porque um ser desconectado aceita qualquer coisa, um ser conectado questiona. E essa desconexão costuma nascer cedo, nos primeiros 7 anos de vida, quando a mente funciona como uma esponja hipnotizada, absorvendo tudo o que vê, inclusive medo, confusão, tensão. Greg conta que cresceu em um lar com alcoolismo, sempre em modo de sobrevivência. Anos depois, adulto, forte, com recursos, bastou perder a mãe, sua protetora, para que o menino de 7 anos dentro dele entrasse em pânico. O corpo reagiu com dores no peito, sintomas que pareciam cardíacos, mas eram, na verdade, luto não resolvido. E é aí que a história muda. Emoções cristalizadas moldam o corpo, moldam a biologia, moldam a vida. A pergunta não é: meu corpo está quebrado? Mas que ambiente emocional estou oferecendo ao meu corpo? No fim, tudo volta ao mesmo ponto. Quando reconectamos nossa divindade, recuperamos o controle, a cura e a liberdade que sempre foram nossas e que nunca deveriam ter sido entregues. E se eu te dissesse que existe algo tão poderoso dentro de você que, desde a antiguidade até hoje, forças gigantescas têm tentado esconder isso de você a qualquer custo? Algo capaz de mudar seu corpo, sua saúde, suas emoções e até a forma como a realidade se organiza ao seu redor? Esse algo é a sua divindade humana. E a ciência moderna está sendo obrigada a admitir aquilo que antigas tradições já sabiam. Nossas células, nossos átomos, nosso próprio corpo funcionam como antenas que se conectam a um campo invisível que sustenta toda a existência. Em 2012, confirmaram que esse campo existe. Em 2022, confirmaram que tudo nele está conectado.
E é desse campo que nossa cura começa. Quando você muda sua emoção, seu estado interno, seu corpo reage. E reage de formas muito mais físicas do que imaginamos. Técnicas de respiração, coerência cardíaco-cerebral, EFT e terapias corporais conseguem liberar neuropeptídeos guardados há anos, traumas, medos, memórias congeladas. E quando eles começam a circular, o corpo literalmente exala essa mudança. Suor com cheiro diferente, sabor metálico na boca, lágrimas mais densas. É a biologia desmontando um velho padrão emocional. Mas aqui está o ponto mais importante. Essas memórias não vivem nas células, elas vivem no campo. E quando você altera sua consciência, muda o molde que seu corpo usa para se reconstruir. É por isso que curas espontâneas são possíveis. Agora, por que isso interessa ao mundo lá fora? Porque um ser humano conectado com sua divindade é impossível de controlar. Ele ama sem medo, cria sem limites, não se dobra à manipulação. E é exatamente por isso que guerras, crises, pandemias e caos são usados como distrações. A verdade é simples e poderosa. Nós somos o prêmio. E recuperar nossa divindade é recuperar tudo o que tentaram tomar de nós. E se eu te dissesse que existe uma corrida acontecendo agora mesmo, silenciosa, precisa e milimetricamente planejada, para substituir aquilo que torna você humano? Não é ficção científica, é a janela de 2030, um período em que políticas, tecnologias e narrativas estão sendo alinhadas para propor algo radical: trocar nossa biologia por máquinas. Chips cerebrais conectados diretamente a computadores, inteligência artificial acoplando-se ao pensamento humano, substâncias sintéticas substituindo processos naturais do corpo. Sons futuristas? Talvez, mas já aprovados, já financiados, já em teste e já desejados pelos mais jovens. O problema, cada vez que a tecnologia assume uma função do nosso corpo, algo dentro de nós atrofia. Use ou perca, diz a biologia. Crianças expostas diariamente a óculos de realidade virtual já mostram alterações reais. Córtex visual aumentado, criatividade reduzida, desenvolvimento cognitivo atrasado. Estão assistindo a vida, não vivendo-a. E isso se repete em escala humana. Quando trocamos percepção por algoritmos, imaginação por simulações, memória por chips, perdemos aquilo que nos torna únicos: amor, empatia, compaixão, discernimento, criatividade, tudo aquilo que nenhuma máquina pode reproduzir. E enquanto isso acontece, os centros de poder disputam território, porque o ser humano, no seu estado pleno, é incontrolável, é criativo, consciente, intuitivo, e isso é um problema para sistemas que querem padronizar, centralizar e dirigir comportamentos. Este vídeo é um alerta, mas também uma lembrança. Nossa humanidade não é um defeito, é um legado sagrado, construído ao longo de 200 mil anos. E nos próximos anos haverá pressões, algumas sutis, outras obrigatórias, para cedermos partes desse legado. A pergunta é simples: você está disposto a entregar aquilo que torna você humano? E se eu te dissesse que nos últimos 200 mil anos recebemos habilidades que nenhuma outra forma de vida possui, mas que agora estamos sendo treinados para esquecer? Pense nisso, porque, de repente, querem que acreditemos que somos fracos, defeituosos e dependentes de algo externo para funcionar? Mas a nova ciência, aquela que não aparece em livros escolares, mas sim em revistas de engenharia, está mostrando o oposto. Ela revela que o ser humano é uma tecnologia viva, altamente avançada, sofisticada e infinitamente adaptável. Nosso DNA não é apenas um código biológico, é uma antena fractal, capaz de receber múltiplos sinais do ambiente ao mesmo tempo. Somos literalmente projetados para captar informações do mundo, traduzir tudo em significado e reagir com precisão.
E cada uma das nossas células funciona como um microcircuito. São 50 trilhões delas, cada uma com entradas, saídas, resistores, capacitores, tudo vibrando a 0,07 volts. Parece pouco? Multiplique por todas as células. Mais de 3 trilhões de volts de potencial elétrico dentro do seu corpo. Energia suficiente para transformar sua saúde, sua mente, sua vida. Enquanto isso, estudos mostram que nosso cérebro ainda supera os processadores mais modernos. Ele é mais rápido, mais flexível, mais escalável e pode expandir seus próprios limites sempre que desafiado. E aqui está a parte mais surpreendente. Até nossas formas de armazenar informação estão sendo imitadas pela tecnologia moderna. O blockchain, por exemplo, é apenas uma cópia pálida da forma como o DNA mantém registros imutáveis e seguros. Então a pergunta que fica é simples. Se somos tão avançados, tão poderosos e tão únicos, por que estão tentando nos convencer do contrário? Talvez porque um ser humano que desperta para as suas capacidades reais se torna impossível de controlar. E se eu te dissesse que existe um experimento científico capaz de revelar algo profundo sobre quem você realmente é? Algo que pode transformar completamente a forma como você se vê? Parece exagero? Até você ouvir isso. Em 2022, cientistas pegaram neurônios humanos isolados, colocaram em uma placa de Petri, conectaram a um chip e ligaram o jogo clássico Pong. O que aconteceu foi simplesmente impossível segundo a ciência tradicional. Os neurônios começaram a jogar, e aprenderam, e ficaram melhores com o tempo. Mas como um neurônio sozinho, sem cérebro, sem corpo, sabe jogar um jogo? A resposta é perturbadora e inspiradora ao mesmo tempo. O neurônio não sabe. Ele sintoniza. Ele funciona como uma antena, conectando-se a um campo de informação que existe além do corpo físico. Chame de campo quântico, Akasha, ponto zero, Matrix divina, o nome não importa. O que importa é que a informação está lá, sempre esteve. E isso revela algo poderoso. Se cada célula sua é uma antena, você é uma tecnologia viva, capaz de captar amor, criatividade, cura, intuição e infinitas possibilidades. Mas quando substituímos nossa biologia por sintéticos, chips, próteses cognitivas, dependência absoluta de máquinas, perdemos algo maior do que o desempenho. Perdemos a nossa divindade. Amor, perdão, imaginação, propósito, tudo isso nasce da biologia natural. E é exatamente por isso que o ser humano é o prêmio. Um humano desconectado é controlável. Um humano conectado é imbatível. E aqui entra a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Se seu corpo é tão poderoso, por que querem convencê-lo de que você não é? A resposta começa pela história que você conta a si mesmo. E mais ainda, pela história que você acredita. Porque seu futuro, assim como o Pong daquele neurônio, está apenas esperando você se reconectar. Você já percebeu que todo mundo fala, você é poderoso, mas que quase ninguém acredita? As pessoas anotam, repetem, fazem afirmações espelho e nada muda. Porque nada muda enquanto a história interna não muda. E aqui está o que quase ninguém entende. O corpo é o seu subconsciente físico. O que você acredita sobre si cria as químicas que moldam o seu comportamento, suas emoções, suas decisões e até seu destino. Como disse a pesquisadora Candace Pert, o corpo é a sua mente subconsciente. Mas aqui está o ponto que prende. Seu corpo expressa sua história. Quem escreveu essa história? Sua família? A cultura? A dor? A infância? A escola? Ou você? A maioria das pessoas vive carregando interpretações antigas. Interpretações que foram criadas antes mesmo dos 7 anos. Histórias que dizem, você não é suficiente, você não é amado, você não é capaz. E então passam a vida confirmando essas crenças. Mas existe algo que nos torna diferentes de qualquer outra espécie. A capacidade de escolher uma nova interpretação. De decidir que o passado explica quem fomos, mas não determina quem seremos. Greg Braden,
conta que, ainda adolescente, percebeu um detalhe poderoso. Duas multidões podem ouvir duas mensagens intensas. Um show de rock com 30 mil pessoas, um sermão com 70 mil, e saem transformadas de formas completamente diferentes. Por quê? Porque as palavras carregam frequência, e essa frequência ativa significados dentro de nós. E quando alguém escuta algo que muda a forma como enxerga a si mesmo, não precisa de música, nem de espetáculo, nem de distração. Só precisa de uma nova história. A pergunta é: você vai continuar vivendo a história que te deram, ou finalmente vai escrever a sua? E se eu te dissesse que grande parte do sofrimento humano começa quando acreditamos que a culpa está sempre fora de nós? Que os relacionamentos ruins, os empregos que drenam nossa energia, os fracassos repetidos, tudo isso seria responsabilidade de alguém ou de algo externo? Essa é a história que muitos contam, e é exatamente ela que nos aprisiona. Porque existe um ponto de virada que quase ninguém explica. Todo ser humano, consciente ou não, escolhe. Escolhe ser definido pelo passado ou escolhe se libertar dele. E essa capacidade de escolha não vem da mente lógica, vem da nossa divindade humana, a habilidade de imaginar, inovar, criar, amar, perdoar. Mas aqui está a parte mais séria. Se entregamos nossa biologia, nossa sensibilidade, nossa capacidade de sentir, seja a tecnologia, seja a vícios, seja ao condicionamento, nós nunca mais recuperamos isso. Deixamos de ser humanos para nos tornarmos apenas sistemas funcionando no automático. E então surge a pergunta que ninguém gosta de encarar. Você se ama o suficiente para honrar o presente que é o seu corpo? Porque são suas escolhas, a política que apoia, a comida que come, o sistema médico que segue, as guerras que aceita ou a paz que cria, que respondem silenciosamente essa pergunta todos os dias. Mas não se trata de um combate entre o bem e o mal. Ninguém vence essa batalha lutando. A única forma de triunfar é vivendo o nosso melhor, amando sem medo, criando sem permissão, inovando sem pedir desculpas e perdoando sem esperar nada em troca. E se a vida te quebrou, se você se sente preso, esgotado, perdido, o primeiro passo é simples e pode mudar tudo. Reconhecer que você ainda tem escolha. E essa consciência é o começo de toda a liberdade. E se eu te dissesse que a única coisa entre você e a vida que deseja é a coragem de aceitar quem você realmente é? Humano e divino ao mesmo tempo? Parece simples, até você tentar. Porque romper padrões de sofrimento, vícios, traumas e sentimentos de insuficiência exige algo que quase ninguém está disposto a encarar: o peso e o poder de ser humano. E o mundo não facilita. Escolas, mídias, discursos, tudo parece insistir na mesma mensagem. Você é frágil, você é comum, você não tem futuro. Mas a verdade é outra. Quando alguém descobre que carrega dentro de si um valor tão grande que civilizações inteiras construíram templos para simbolizar o que cada célula humana representa, tudo muda. Em tradições antigas, o templo guardava no seu centro o Santo dos Santos, o local mais sagrado. Mas o corpo humano não tem um, tem 50 trilhões. Cada núcleo celular é um lembrete silencioso de que você é mais do que dor, mais do que passado, mais do que circunstâncias. E mesmo que a vida tenha sido brutal, pobreza, abandono, vícios, exaustão, existe algo que ninguém pode tirar de você: a escolha. A escolha de não ser reduzido à própria história. A escolha de liberar o trauma quimicamente armazenado no corpo, com respiração, EFT, técnicas emocionais, processos terapêuticos. A escolha de acessar o cérebro do coração, um conjunto de 40 mil neurônios, descobertos em 1991, capaz de processar intuição, coerência, significado. E é aí que tudo se transforma, quando você entende que é raro, precioso,
antigo e sagrado. Você para de sobreviver e começa a viver. A pergunta é: você está disposto a aceitar essa verdade? E se eu te dissesse que o trauma não fica apenas na mente, mas também no coração? E que o coração pensa, sente e lembra de forma independente do cérebro? Pois é exatamente isso que a ciência descobriu. Um segundo cérebro, com 40 mil neurônios, capaz de guardar memórias emocionais profundas. E é por isso que tanta gente passa anos em terapia, entendendo o trauma, mas sem conseguir sentir a libertação. Porque o cérebro julga, polariza, classifica tudo em certo e errado, culpa e inocenta, vitória e fracasso. Mas o coração não. O coração não trabalha em polaridade, ele trabalha em verdade. E é nesse espaço que a cura acontece. Quando respiramos de forma adequada, quando entramos em coerência cardíaca, quando usamos técnicas que liberam os neuropeptídeos do trauma, algo extraordinário começa a acontecer. O corpo solta a dor antes mesmo de você encontrar palavras para explicá-la. Nada de reviver o sofrimento, nada de reforçar o mesmo caminho neural. A cura começa quando você libera, fisicamente, aquilo que te aprisionava emocionalmente. Em programas intensos de respiração e consciência, pessoas mudam diante dos próprios olhos. Elas chegam carregando décadas de peso e saem com um olhar claro, brilhante, vivo, porque elas redescobrem quem são sem o fardo. E aqui está o ponto mais importante. O trauma não desaparece, mas o significado que você dá a ele muda. E é isso que liberta. A cura é um processo, não um evento. O corpo sabe se curar. Todos os órgãos foram documentados fazendo isso. Mas existe uma condição essencial. Você precisa acreditar que é digno de se curar. E quando você entende sua própria divindade, não religiosa, mas humana, você finalmente dá a seu corpo o ambiente necessário para transformar dor em força e passado em liberdade. E se eu te dissesse que a única coisa que realmente te impede de viver a vida que você merece é a crença de que você não é digno dela? Décadas de condicionamento, família, sociedade, tecnologia tentaram fazer você esquecer sua própria divindade. Mas existe uma verdade simples e revolucionária. Todos nós temos divindade, mas nem todos a expressam. E o mais intrigante é que essa divindade não vive apenas no corpo. Há algo em nós que não cabe no cérebro, que não se limita aos neurônios. É a mesma inteligência que faz uma célula saber jogar um jogo simples, mesmo sem nunca ter aprendido. Uma parte nossa que existe além da matéria. E para acessar isso, precisamos do nosso corpo mais saudável do que nunca. Os próximos anos exigirão cada gota da nossa biologia, não para sobreviver, mas para expressar quem realmente somos, para amar de um jeito que transforme o mundo. Mas aqui vem o ponto decisivo. Ninguém se cura sozinho. A cura acontece no campo invisível entre pessoas. Cientistas já mapearam um campo eletromagnético em torno do coração que se estende por metros. Quando você se aproxima de alguém com autoestima, coragem e reverencia pela vida, esse campo muda o seu campo. Você literalmente começa a se sentir diferente. E é por isso que, se você quer transcender um passado doloroso, precisa escolher com quem caminha. Uma comunidade pode ser uma pessoa. Uma parceria pode ser um espelho, e um relacionamento íntimo pode ser o caminho mais rápido para a cura, ou para a ferida, se não houver consciência. No fim, todos buscamos a mesma coisa: ser inteiros novamente. E a verdadeira jornada começa no instante em que você ousa acreditar que é digno disso. Você já percebeu aquele momento silencioso em que algo dentro de você simplesmente diz: isso não é mais para mim? Esse pequeno desvio, quase imperceptível, é o sinal mais claro de que sua divindade está despertando. É o corpo dizendo:
eu valho mais. É a consciência rejeitando o que até ontem parecia irresistível. Seja um vício, um alimento, um hábito ou até um relacionamento. E esse despertar não é místico, é profundamente humano. Estamos vivendo um tempo único, talvez o mais importante da nossa existência. Um período em que precisamos defender nossa divindade em meio a um campo gigantesco de distrações, condicionamentos e forças que querem roubá-la de nós. E tudo começa nas pequenas escolhas. De repente, aquele lanche gorduroso não te seduz mais. Seu corpo sente diferente. Ele avisa. Ele pede outra coisa. Nutrição, respeito, cuidado. Porque comer não é preencher um vazio, é honrar o templo que te sustenta. Mas quando ignoramos isso, quando nos afastamos de quem somos, começamos a perder vida. Basta olhar para comunidades inteiras que trocaram comida viva por comida rápida. E em poucos anos viram saúde, energia e equilíbrio desmoronarem. A boa notícia? O caminho de volta existe. Ele começa quando você reconhece que nunca cometeu erros, apenas escolhas dentro do que sabia. Quando entende que cada decisão te trouxe até aqui mais forte, mais consciente, mais preparado. E quando finalmente abraça a verdade que transforma tudo, trabalho é amor tornado visível. E cada escolha é uma chance de amar a si mesmo. Se você sentiu algo despertar agora, siga esse fio. É a sua divindade chamando pelo próximo passo. Imagine por um instante que tudo o que você faz, cada gesto, cada escolha, cada trabalho, possa se transformar em amor tornado visível. Parece simples, mas essa é uma das ideias mais transformadoras que podemos carregar pela vida. Agora pense, e se você pudesse viver 200 anos? E se tivesse mais um século inteiro para expandir seu potencial? Amar com mais profundidade e expressar sua divindade no mundo. Mas, no seu último dia, tudo o que você criou desaparece. Livros, vídeos, entrevistas. Tudo some. E só 3 verdades podem ser deixadas para trás. O que você escolheria? Para muitos mestres, as respostas seriam claras. Primeiro, reconhecer que somos seres divinos, muitos maiores do que nos ensinaram. Segundo, lembrar que essa divindade se expressa na capacidade de amar sem medo, de unir povos, de inspirar líderes a perguntarem: quanto bem podemos fazer antes de partir? E terceiro, sentir orgulho, orgulho real, de todo o bem que floresceu porque você decidiu ser quem você era. Essas verdades constroem um legado que nenhuma tecnologia, governo ou força externa pode apagar. E se há algo que define a verdadeira grandeza, é isto: dizer sim ao que o universo coloca diante de você e fazer o melhor possível, sem reservas. É permitir que sua luz, seu talento, seu amor e sua presença iluminem o mundo, de um jeito que gere alegria para você e para quem cruza seu caminho. No fim, não é sobre viver 200 anos. É sobre viver intensamente o agora. É sobre deixar que sua divindade conduza cada passo e transformar sua própria vida em amor visível.